Portanto, à comunicação de Pedro Braga, da empresa Era Arqueologia, 10 anos de conservação e restauro sobre património arqueológico português, a partir da experiência da Era Arqueologia, uma reflexão. Muito bom dia. A minha apresentação vai ter mais ou menos duas fases. Uma em que vou apresentar genericamente algumas experiências que a Era teve na intervenção de sítios arqueológicos. E a segunda fase, uma estratégia de abordagem ao nível da manutenção de sítios arqueológicos. Esta segunda fase da apresentação prende-se com o facto dos sítios arqueológicos, ao contrário das peças que depois de intervencionadas podem ser colocadas num ambiente muito controlado, os sítios não. E sendo a manutenção a única forma de garantir a integridade dos mesmos. Todos os trabalhos que eu vou mostrar foram intervenções muito específicas que tiveram que ver com concursos ou com pedidos diretos e nunca houve esta estratégia de manutenção, que me parece fundamental para a preservação do património arqueológico, estruturas. Bom, começando então por ver quais as experiências da Era, ela começa com sítios e monumentos megalíticos. Este aqui de cima é Alcalar, monumento número 7, em que há consolidação e reconstrução de partes e zonas de simulação. É um edifício com estruturas em xisto e em calcário. Aqui a questão dos monumentos megalíticos, este em calcário, Anta de Odivelas. Este aqui foi um trabalho realizado para a Brera, no âmbito de um concurso lançado pelo IPAR, portanto nós éramos um subempreiteiro, que ao fim e ao cabo tratávamos do edifício em si. A Brera construiu um grande centro interpretativo. Anta de Odivelas tinha sido totalmente desmontada com a intervenção arqueológica e foi remontado com os elementos que tínhamos, um monumento com os textos em calcário. Aqui, Anta de Monte Ruivo, também com uma intervenção em xisto, esta com a particularidade do fragmento ser na vertical diagonal, que levantou alguns problemas para conseguir agarrar nele e colocar no sítio e secar. Este também teve uma intervenção bastante expressiva na Mamoa, portanto uma construção em xisto e terra. Aqui um último exemplo, que é um menir no Prazo. Este foi adjudicado por uma associação local. Em relação a sítios, trago aqui como exemplo Castelo Velho, também em Freixo de Numão, estrutura em xisto e terra. Castres de Santiago, este aqui concurso lançado pelo IPAR, este aqui concurso lançado pela Câmara de Fornos de Algodres. O Castro de Santiago, aqui uma estrutura em xisto, aqui em granito. Aqui um sítio escavado pelo Dr. Virgílio, no Circuito da Cola, em que há novamente intervenções em terra e alvenaria. Sítios romanos, aqui com a experiência em argamassas, reenterramento de partes da estrutura e consolidação de estruturas. Aqui um outro trabalho que não passou da fase de projeto. Portanto, foi feito um diagnóstico do estado de conservação e um projeto de recuperação que, entretanto, depois não foi para a frente. Estes dois trabalhos são do IPAR. Obviamente que a situação de referência mudou, entretanto. Não é? Aqui o caso específico dos mosaicos, que é uma estrutura que é bastante apelativa, com duas situações diferentes. Este aqui foi um trabalho para um privado, é as argamassas, em Campo Maior. Aqui é Milreu, no Algarve, para o IPAR. Duas abordagens distintas, porque este aqui foi todo consolidado no sítio. Este aqui foram levantadas partes, criado um sistema de drenagem e voltado a fixar sobre a argamassa. Os sítios medievais, temos aqui o Castelo de Alter Pedroso e a Igreja de São Lourenço, do século XIII, com intervenção em granito e rebocos e pintura mural. Aqui este sítio é em Tavira, fica na pousada de Enatur e é um espaço que está dentro da pousada que, embora não esteja ao ar livre, do ponto de vista da conservação, tem alguns problemas também. Não porque o sítio está bem climatizado, os problemas são outros, mas ao fim e ao cabo isto não está totalmente isolado do meio.
tem um caso interessante que é a consolidação do empilhamento de telhas. Isto é um sítio islâmico, são 2 pátios, portanto, e são telhas que estão empilhadas desde essa altura e continuam empilhadas. Bom, quadros de síntese. Ao fim e ao cabo, a maior parte dos trabalhos é sobre sítios pré-históricos e romanos, pontualmente com sítios medievais e modernos. A evolução ao longo do tempo começa, sobretudo, com sítios pré-históricos e romanos, e depois começa a haver algum trabalho ao nível de sítios mais recentes.